Feliz sábado para você. Que bom que você está aqui. É muito bom te ver aqui. Você é muito bem-vindo à Igreja do Tatuapé. A você que está que bom que você está aí do outro lado e permitiu estarmos contigo aí na sua casa. Esse culto está sendo transmitido online através das nossas redes sociais, facebook.com/Adventistas Tatuapé, e também através do nosso site, igreja, ou melhor, adventistastatuapé.org. Repetindo, adventistastatuapé.org. Esse é nosso site. Você pode também divulgar e compartilhar esse link para os seus amigos, para que participe conosco aqui também. Hoje nós estamos iniciando a Semana de Oração Jovem, intitulada como Supernatural. Hoje o tema é Religião Supernatural. Ela vai ser apresentada pelo pastor Rafael Reis. O pastor Rafael Reis, ele é o pastor da igreja de Riacho Grande. E você é convidado a participar conosco. E aproveitando que aqui estamos, eu gostaria de compartilhar contigo um versículo com o qual eu gosto muito, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 103, versículo 2, que diz assim: Ó, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui, o salmista, ele louva a Deus pelas bênçãos. E nós aqui estamos hoje justamente para louvar a Deus, agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E eu convido você a louvar a Deus neste momento. Sua glória, teu nome a exaltar. Jesus, não há outro igual a ti. És nosso único Salvador. Oh, oh, oh. Vivo estás, somos livres. Tu és tudo que precisamos. Oh, uma cidade a nos esperar. É hora de brilhar na escuridão. Veremos tua glória, teu nome a exaltar. Jesus, não há outro igual a ti. És nosso único Salvador. Oh, oh, oh. Vivo estás, somos livres. Tu és tudo que precisamos. Oh, oh, oh. O amor se fez e eu o segui. Tu és tudo que precisamos. Oh, oh, oh.
Deus é um Deus que nos ouve. E hoje Deus quer ouvir você. Eu não sei o que você tem para dizer, eu não sei o que você tem para declarar diante de Deus, mas os ouvidos dele estão inclinados em sua direção. O que você trouxe, seja lá o que for, se for bonito ou se for feio, se for doloroso ou se for feliz, podemos entregar aqui nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que quando você entregar, quando você colocar na mão dele, você vai se sentir tão mais leve, você vai se sentir tão mais seguro. Mas além de orar por você nessa manhã, eu quero orar por todos aqueles que não estão aqui, que estão nos ouvindo pela internet, ou que não estão nos ouvindo, simplesmente estão distantes. Todos vocês são dignos sim da nossa atenção, e com certeza serão abençoados hoje por Deus. Portanto, eu peço para que você feche os seus olhos e abra o seu coração. Grandioso Pai, te amamos e te louvamos porque o Senhor nos ouve. Somos homens e mulheres de lábios e coração impuros, Senhor, mas o Senhor nos ouve. Somos homens e mulheres que queremos fazer o bem e não fazemos, não queremos fazer o mal e fazemos, e o Senhor nos ouve. Obrigado por nos ouvir, Senhor, e coloca a tua mão poderosa sobre todos esses vasos imperfeitos que estão aqui e que estão além. Todos aqueles que nesse momento carregam em si dores, machucados e incertezas, que sua mão poderosa esteja sobre eles e que o Senhor toque com as pontas dos seus dedos no coração de cada um, e que cada um aqui e além
estejam certos da sua presença. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Amém, amém. Podem se assentar aqui e podem se assentar também aí na sua casa, no seu sofá. Você é muito bem-vindo, você que está presencialmente aqui na Igreja do Tatuapé e você que nos assiste através da internet, quer seja Facebook ou YouTube ou qualquer outra plataforma que você conseguiu acesso, você é muito bem-vindo aqui. Seja bem-vindo a essa semana de oração que colocamos o nome de Supernatural. Então, antes de entender o porquê supernatural, você precisa saber quem eu sou. Eu sou o pastor Rafael Reis, sou o pastor da igreja do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, e durante essa semana estarei aqui com vocês falando sobre esse tema supernatural. Ah, pastor, supernatural tem a ver com supernatural em inglês, que quer dizer sobrenatural? Não exatamente. Eu criei esse neologismo para dizer que aquilo que é sobrenatural, aquilo que é supernatural, ele pode ser muito natural na nossa vida. A cultura brasileira, a cultura sul-americana, costuma a demonizar aquilo que é místico, aquilo que é supernatural. Mas o sobrenatural, ele pode ser supernatural na nossa vida. E é basicamente nesse caminho que eu vou levar vocês, de mãos dadas às vezes, de vez em quando empurrando um pouco para frente. Pensar, bater um joelhinho aqui, ali, sentir uma dor ou outra, e talvez hoje você sinta algum desconforto. Mas deixa chegar até o final da caminhada para você avaliar a sua dor, tudo bem? Ok, pessoal, eu quero falar hoje para vocês sobre um tema, sobre um capítulo da Bíblia, que para mim é o capítulo mais impressionante e definidor das Escrituras Sagradas. É um capítulo que mostra onde você está e onde eu estou. Não me refiro a um púlpito e vocês no banco da igreja, não. Eu me refiro ao lugar no reino de Deus. E o capítulo 15 do livro de Lucas vai nos dizer exatamente o seguinte no verso 11. Vocês conhecem essa história. Um certo homem tinha 2 filhos. Esse capítulo conta a história do filho pródigo. Lembra dessa história? Mas eu não gosto dessa história do filho pródigo. Para mim é um absurdo, para mim é um ultraje colocar o nome da história, essa história tão linda, a história do filho pródigo, dessa parábola. Não, essa parábola devia ser a parábola do bom pai. Porque o filho é pródigo, quem é bom é o pai. Mas coloca o título aqui, né, o subtítulo desse trecho, a parábola do filho pródigo. Mas eu intitulo a parábola do bom pai. Por quê? Porque esse pai tem 2 filhos. E a história diz que esses filhos estão ali e o mais moço chega para o pai, o texto vai dizer, e vai falar exatamente assim para o pai. Fala, olha pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, diz que o pai repartiu entre os 2. Esse é um detalhe que a maioria das pessoas que olham para essa história não percebem. O filho pródigo pegou a grana do pai, meteu o pé, vazou, foi curtir a vida e tal, e o menino mais velho ficou lá trabalhando, ajudando o pai, mas não percebem que o mais velho também recebeu a sua parte. Ele pediu. Entenda que pedir um negócio desse para o seu pai, para a sua mãe, naquele período, é uma coisa terrível. O Oriente Médio ele é construído em cima da noção de shame and honor, da vergonha e da honra. Então você não pode chegar para o patriarca e falar, dá minha herança aí. Você vai apanhar, provavelmente ser expulso do seu clã, da sua tribo, e vai ser deserdado no mínimo, se não for morto por desacatar o pai. Imagina um cara desse chegando e falando para o pai, não, dá minha parte aí. Eu não chego nem para minha mãe. Minha mãe é baiana, nasci aqui, mas minha mãe é baiana, né? Se eu chegar para minha mãe e falar, não, dá minha parte aqui, dá minha parte. Ela me bate com a peixeira de lado, assim, né? É um absurdo isso, em dar minha parte. Como assim dar minha parte? Mas ele é petulante, chega e o pai dá para os 2. Um teve coragem de pedir, mas os 2 tiveram coragem de receber, né? E a história continua e você conhece. Que ele vai viver a vida dissolutamente, vai curtir a existência, vai curtir todas as boas vibes desse mundo. E a gente então encontra um quadro de alguém perdido fora. E logo que você vê essa história, você vê, esse cara aqui
é o zoado da história, é o cara que tá no mundão, tá curtindo a vida, é o filho pródigo. E o cara que ficou com o pai é o bonzinho, não é? É o cara da igreja, é o cara que tem a vida direitinha. A gente pensa assim, né? Automaticamente. Mas para entender essa parábola, você precisa ler os versos anteriores a ela, o que precedeu. E antes dessa parábola, existem duas parábolas que querem nos ensinar que Jesus Cristo não estava falando que na parábola do filho pródigo tinha alguém perdido fora e quem estava dentro estava salvo. Isso é o que a nossa mente da religião natural pensa. Mas hoje aqui eu quero propor para vocês uma religião supernatural. E então Jesus diz no começo do capítulo 15, diz que o seguinte para as pessoas que estavam ouvindo ele: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que ache ela? Jesus começa a contar a parábola de 99 ovelhas que estavam seguras e uma estava perdida. Essa que estava perdida dentro ou fora? Estava fora. Ela estava no campo, estava fora. E Jesus conta uma outra parábola. Ele vai mais, ele fala assim: digo-vos mais. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca diligentemente por achar ela? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: porque já achei a dracma perdida. A ovelha está perdida fora. E a dracma está perdida onde, gente? A dracma é uma moeda. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, tem quem esteja perdido fora, mas há quem esteja perdido dentro também. Aí ele fala: então tá bom, vocês não entenderam a ovelha nem a dracma? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Havia um pai e ele tinha 2 filhos. Aí ele junta as parábolas. Ele junta criando outra. E um filho estava perdido fora. E o outro filho estava perdido dentro. E aí o filho que estava perdido fora chega para o pai. E ele vai tentar redenção. Mas a esse ponto a gente fica desolado, né? Porque como que uma pessoa tão tranqueira assim tem a petulância de voltar achando que vai ser recebido? Se a gente olha para a parábola anterior, a parábola da dracma perdida, a gente acha que também é uma história muito pueril, muito elementar, parece ser uma história de criança. Por que essa mulher está tão feliz porque achou uma moeda? Você fica muito feliz quando acha uma moeda de 5 centavos no supermercado? Ou se cai do seu bolso, da sua carteira, uma moeda de 5 centavos? Eu confesso que eu não suporto moeda no coxinho do carro. Se a primeira oportunidade que eu tiver de dar aquilo para alguém, eu vou dar aquela moeda. Porque parece que não é tão representativo para a gente. Mas para a mulher, no Oriente Médio antigo, uma dracma valia muito. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ó. Se eu não conseguir, me ajudem aí, tá, gente? Não está indo meu clicker. Next slide. A mulher no Oriente Médio, ela vive da seguinte forma: a mulher ela é preterida em todos os níveis da sociedade. Só para vocês terem ideia, eu morei no Oriente Médio por um tempo, servindo como missionário na Jordânia. A Jordânia é um país que fica no centro do Oriente Médio, ou seja, acima da Arábia Saudita, ao leste de Israel, ao sul do Iraque, da Síria, e ao oeste do Irã. Então, só para vocês entenderem a geografia ali onde eu morava. E o Oriente Médio todo é cheio dessa realidade, onde a mulher é preterida sempre. A minha esposa, ela sempre andava nas ruas com a bata dela sempre passando aqui, a camisa sempre passando do bumbum, sempre. Até aqui, manga até aqui, não usava o hijab, porque você não pode dar um de falso, assim. Eu vou usar o hijab, sendo que eu não sou um muçulmano, isso pega mal. Mas as mulheres, elas são perseguidas basicamente na rua, só por estarem na rua quando são vistas, principalmente se são estrangeiras. Perseguem, eles têm uma fixação gigantesca por uma mulher branca. A mulher branca lá, eles ficam doidos. Ficam doidos com a mulher branca lá. Isso é tão forte naquela cultura, que uma mulher branca, ela não sai para estender a roupa no varal, para não queimar a pele, para não correr o risco
de ficar solteira. Ela não quer ficar solteira, então ela não quer queimar a pele dela. E minha esposa, bem branca, quando ela saía, se achava a globeleza, né? Porque todos os caras ficavam correndo de carro atrás dela, até chegou um ponto que ela não queria sair mais. Porque o país onde a gente vivia, havia muita violência contra a mulher, muito comum. Uma menininha voltando da escola, e se ela estivesse sendo acompanhada por um rapazinho que não era irmão dela, chegar em casa, ela levar uma surra, ser totalmente cortada, espancada, às vezes morta. Lidera o ranking de violência por honra, shame and honor. E nós vimos esse contexto, e eu observei quão vulnerável é a mulher nesse contexto. A mulher é muito vulnerável. E minha esposa voltava para casa, porque ela conversava com as mulheres locais, né? E ela voltava sempre com uma tristeza, um choro para me contar. Ah, fulano de tal disse que foi obrigada a casar, e começou a contar a história dela, quando ela foi obrigada a casar. Ah, e o pai dela recebeu o dote. Deu uma parte do dote para ela, mas quando ela casou, obrigada com um cara que ela nem conhecia, que não queria também, ela nem queria casar. Então ela sentou num balanço, e a tradição disse que ele tinha que empurrar ela. E para mostrar a superioridade, ele pegou o pé e fez assim nela, assim, né? Empurrar ela no negócio. E ela estava chorando para mim, Linda, e minha esposa contava, né? Porque o mundo das mulheres lá é separado. Você não entra no mundo das mulheres. Então as mulheres, por exemplo, no Oriente Médio, os melhores missionários são mulheres. Porque entram em um nicho da sociedade de uma forma que o homem não entra. E outra coisa, o Alcorão não tem promessa para a mulher. Tem só para os homens, as virgens lá. Não garante que você vai ser uma das virgens lá do céu. Não tem promessa para a mulher. Então a mulher é o ponto mais vulnerável do Islã. Então eu fui para o Oriente Médio ser missionário, viu, gente? Então eu fui lá para converter pessoas ao cristianismo, para cuidar. Não fazer trânsito religioso, não é trazê-los para a minha igreja, mas para ensinar o Cristo. Tá? E minha esposa começou a me mostrar um mundo que me ajuda a entender para achar aquela moeda. Por que aquela moeda? Porque aquilo era tudo que ela tinha. Uma mulher no Oriente Médio, se ela vier perder o esposo, sabe o que segura ela? Aquela parte do dote que o pai devolve para ela. O que as mulheres costumavam fazer? Costurar essas moedas na roupa. Costurava essas moedas na roupa. Quando aquela mulher perde a dracma, ela entra em pânico, porque aquilo é a poupança dela, é a segurança social dela. Em uma sociedade onde a mulher, se ela não é casada, ela é... Aí você pensa, mas nesses lugares as pessoas não são ruins, não fazem coisa errada. Gente, tem mais prostituição do que aqui. Os países árabes consomem mais pornografia do que o Brasil e os Estados Unidos. Eles são os maiores consumidores da indústria do sexo, e eles fazem coisas terríveis, assim. É muito comum, por exemplo, nesse período de deslocamento social. O que é o deslocamento? Né? Tem os refugiados, né? E tem aqueles que são deslocados, que não saíram do seu país, mas foram para uma outra região para viver mais seguro. Então, homens dos países ricos, árabes, vão para esses lugares, chegam nos campos de refugiado e pagam miséria para levar uma menina de 13 anos de idade. Ouve isso, tá? Ouve isso aqui que o pastor Rafa está dizendo. Para passar um fim de semana lá no Le Méridien, lá em Amman, lá no centro de Amman, passa o fim de semana com a menina, porque fazem um contrato mesmo. Um contrato, porque isso é possível lá, tá? Inclusive dentro da lei religiosa e civil. Você casa por um final de semana com a pessoa, desde que pague o dote, e depois o pai vai buscar essa menina no hospital. É basicamente assim que a sociedade é construída. A mulher não é tudo... Lá existem cursos na faculdade, né? E quando eu fui para lá, falou, agora eu vou fazer medicina. Eu falei, Linda, a gente tem um filho, tá? Não, eu vou fazer. Aí conseguiu passar na Jordan University lá, fazer medicina. Mas tem vários cursos que mulher não pode fazer. Não pode fazer. Então, a vulnerabilidade social de uma mulher hoje, no Oriente Médio, já é terrível. Imagina no período de Jesus, porque Jesus está pensando numa mulher do período dele. Essa mulher encontra essa dracma, uma só que estava perdida, não era? Mas para ela, tudo, ela tinha 10, uma perdeu, mas para ela era muito importante. Quando a gente vê o pai correndo na direção do filho pródigo, corre em direção, a gente vê mais uma cena que é
que é o patriarca correndo em direção de alguém, seja lá quem for. O patriarca não corre, você vem até mim, eu não vou até você. Mas Jesus está querendo nos revelar que é Ele que corre atrás da gente. Então Ele vai em direção do filho, e o filho fala assim: pai, eu não sou digno nem de ser seu empregado. E aí então o pai fala: meu filho, eu não somo débitos. Aí então vem o filho mais velho, porque viu que estava tendo festa, mataram o cordeiro, estão comendo o carré, está com geleia de hortelã em cima do carré, e está todo mundo festejando, porque o menino que estava morto viveu. Ah, mas esse menino é o meu irmão que vazou, que meteu o pé e foi viver a vida, agora está aí de volta? Não, chama meu pai lá, eu quero conversar com meu pai, vou fazer um barraco aqui, chama meu pai, e o pai sai. Meu filho, não quero saber, pai, o senhor nunca fez nada por mim, eu sempre estive aqui com você, sempre fiz tudo para você. E aí então, o pai fala assim: meu filho, eu não somo créditos. Para o mais novo, o pai fala: meu filho, eu não somo débitos. Para o mais velho, o pai fala: meu filho, eu não somo créditos. Rubem Alves escreveu essas palavras que acabei de dizer a vocês aqui, interpretando a parábola do filho pródigo. A melhor interpretação que eu já li. Deus não soma créditos, meu irmão. Você veio aqui na igreja essa manhã, tem gente em casa que está sentindo assim: ai, será que eu tenho fé? Ah, não sei se acho que eu não tenho muita fé, porque eu estou com medo do coronavírus, aí eu não fui na igreja, quem foi lá deve ter mais fé. Essa economia que a gente cria na cabeça de créditos, de débitos, é uma coisa muito humana, e com Deus não funciona assim. Você não tem crédito com Deus, e Deus também não tem débito. Você não tem débitos com Deus, você tem débito com a lei, você é pecador, mas Jesus já pagou o teu pecado. Ele já pagou o que você devia, e Ele pagou com a vida dele. Ele não pagou com ouro, ele não pagou com dólar, ele não pagou com ação da Petrobras, ele pagou com sangue. Então você não deve, mas lembre-se, você também não tem crédito. Mas a religião natural vai dizer para a gente que a gente tem crédito. Max Weber, que é o pai da sociologia, como entendemos hoje, ele faz uma crítica muito relevante à religião que eu nomeio como natural. Essa religião que é produto da mente humana, essa religião que é produto do mercado, essa religião que é o produto da dominação, manipulação social. O Weber vai dizer que a religião manipula a sociedade de 3 formas, e aqui eu cito primeiro. A primeira forma é o medo. Eu manipulo as pessoas através do medo para conseguir ganhar fiéis, e eu digo assim: olha, esse coronavírus aí é uma praga de Deus, e vai pegar todo mundo que não tiver com seu dízimo em dia. Eu vou te dizer, esse 0,5% da sociedade, olha lá, verifica se devolveu a oferta, verifica. Então traga a sua oferta de fé, para que Deus passe o sangue de Cristo no umbral da sua porta, e o anjo da morte não vai entrar lá. E a pessoa fala: o quê, meu? Já tira o dinheiro do bolso, fala: pastor, quanto que é? Eu falo: o quê? Só R$100? É isso que Jesus custa para você? É isso que a salvação da sua vida, da vida da sua família custa? Aí a pessoa fala: ô louco, meu, eu preciso devolver mais uma grana para a igreja. A pessoa vai lá. Mercantilização da fé. Simples. Eu só pego aquilo que está dentro de você chamado medo, transformo em uma necessidade e eu apresento a solução. E você fala: é só isso? É tão barato assim para proteger, porque minha vida não tem custo, né? É só eu fazer isso? O Weber vai fazer essa crítica. E o Weber está muito errado, gente? A religião natural, a religião produção do homem, ele está errado? Não está errado nisso, mas vamos lá. Depois das sugestões do Weber, eu vou fazer uma proposta. Então o Weber fala assim: não é só o medo. Então a religião pega as pessoas também pela culpa. Como que pega a pessoa pela culpa? Chega o irmão na igreja, né? Chegou aqui e chega lá uma mãe. Você vê que ela é mãe, né? Uma senhora que é a mãe. Eu falo assim: olha, vocês mulheres, que têm dedicado toda a sua vida, o seu tempo, o seu dia, as suas horas ao trabalho, à faculdade, ir para os Estados Unidos, para comprar na Victoria's Secret, que quebrou agora na pandemia, vocês estão fazendo tudo isso aí? Eu quero dizer para vocês que vocês estão entregando os seus filhos ao inferno.
Porque vocês estão priorizando sua carreira profissional ao invés de Deus. Mas saiba de uma coisa, se hoje vocês... A pessoa fala, meu Deus, mulher... Vamos aqui, gente. Uma mulher paulistana, ela vai se sentir super ofendida a um certo ponto, mas planta uma culpa tão grande no coração dessa mulher. Aí você vai falar assim, não, mas existe uma solução, eu tenho uma solução para te dar. Você tem que fazer isso, você faz isso, aquilo e aquilo outro, né? Eu não estou entrando no mérito da questão do que você acha que tem que fazer, o que não tem que fazer e tal, mas eu estou dizendo que é muito simples mexer com a culpa. Eu falar aqui da sexualidade para o homem, que pelo que um homem normal pensa 6 vezes por dia em sexo por dia. 6 vezes pensou, se não pensou está com um problema, né? Normal, a sexualidade não devia ser um tabu, ela é um problema porque é um tabu. Ela se torna um problema porque a gente não fala disso, principalmente em ambientes religiosos, porque parece que é um pecado falar sobre a sexualidade que Deus criou. Como se falar disso fosse promover a sexualidade, sendo que todo mundo tem Instagram. Todo mundo assiste a Globeleza nua desde sempre, aí eu não posso falar para o menino meu, você não pode, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E isso prejudica a gente. Aí eu falo para o homem assim, você que tem andado com pensamentos impuros, você que tem se permitido, aí filho, na hora o cara já se arrebenta todinho aqui. Aí no final, eu mudo a inflexão da minha voz. Mas hoje, e dou aquela tremida para dar aquela emoção. E então, eu começo a moldar o comportamento das pessoas em direção do objetivo que eu quero. O Weber vai criticar isso porque ele não acha que tem que se utilizar isso. Ele acha ilegítimo. E então ele termina o discurso dele falando assim, além do medo e da culpa, a religião natural... ou seja, religião que é produto de homem, né? Ele não fala isso, essa é uma adição que é minha adição. Ela vai pegar você pela ganância. Se não pegou pelo medo, meu irmão, se não pegou você pela culpa, esse pecadinho seu escondido aí, atrás dessa máscara branca, isso é muito fácil. Essa cara de traquinas que você fica me olhando, como se não fosse com você que eu estivesse falando, mas é com você que eu estou falando. Se não te pegou pelo medo, pela culpa, eu te pego pela ganância. Eu falo assim, olha, você ainda paga a prestação de carro? Um filho de Deus, um herdeiro das heranças celestiais ainda paga a prestação de carro, ainda anda de ônibus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus de todas as riquezas, e Ele é dono dessa terra, e Ele pode te dar tudo aquilo que você pedir com fé, amém? Aleluia! Ele pode te dar, não quer dizer que Ele vai te dar. Eu transformo o evangelho, que é uma possibilidade, a prosperidade é uma possibilidade, mas ela não é imperativa na experiência cristã. Transformo isso em produto, mas eu digo assim para você, que se você quiser a bênção de Deus, você precisa colocar o seu pé na água. Você é desprendido? Porque Deus só vai abençoar quem é desprendido, quem não é egoísta. Então traga aqui a sua oferta diante do altar de Deus. Eu mercantilizo, né, a experiência de fé. E então, o Weber diz assim, olha, esse é meu problema com a religião natural. E eu também tenho problema com isso. Você também não tem problema com isso? Eu tenho muitos problemas com isso, porque essa não é minha religião. A minha religião é supernatural. A minha religião não existe por causa de mim, por causa do meu umbigo. Mas a minha religião existe para fazer outras vidas se sentirem mais vidas. Outros seres humanos se sentirem acolhidos, outros seres humanos se sentirem parte do rebanho de Deus, se sentirem aquela dracma encontrada, se sentirem o filho que foi recebido e que o pai disse para ele, eu não somo débitos. Mas para que haja um ambiente, para que haja um pai que diga, olha, eu não somo débitos, é necessário que os que estão dentro não entendam que somam créditos. Na economia de Deus, não funciona assim. Eu servi como missionário no Oriente Médio esse tempo, né, na Jordânia, aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi na Jordânia foi a não me achar. Porque a gente se acha demais, às vezes, não se acha? A gente se acha demais, não, porque... como é que você faz oração? Você não faz assim, olha, minha igreja é assim. Eu sou pastor da igreja adventista, gente, por favor. Por favor, né? Se coloque no seu lugar. Cidadão, não.
eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. Aí, eu falei assim, eu preciso ajudar alguém aqui. Eu estava morando na Jordânia num período em que as pessoas, tanto da Síria e do Iraque, estavam fugindo, porque o Estado Islâmico estava matando todo mundo. E as pessoas ligavam para mim, do Brasil aqui, e falavam que era louco. Teve gente que falou que eu era louco. Quando eu aceitei o chamado para ir servir como missionário, eu tinha um filhinho, Samuel, né? As pessoas falaram para mim, você é louco, você não devia fazer isso, e porque estavam queimando o pessoal, cortando a cabeça de todo mundo. Vocês lembram dessa época, né? Do pessoal dos macacões laranjados. O Estado Islâmico estava aterrorizando geral. E eu morava na Jordânia. Só que a Jordânia é como se fosse a Suíça do Oriente Médio. Não sei se vocês conhecem um pouco dessa. A Suíça é um país que tem história de não se envolver em guerra. O pau está quebrando ao redor. A Suíça está... Opa, sabe, finge de morto? A Suíça fica assim, ó. Eu não vou criar um problema nos meus Alpes aqui no Interlaken, no Mont Blanc. Não quero bomba no Mont Blanc, não. Basel está muito bonita do jeito que está. Eu não vou mexer. A Suíça é assim. A Jordânia é idêntica, gente. A Jordânia não se envolve em guerra nenhuma. Mas não é porque a Jordânia não tem petróleo. Você não tem dinheiro. Ninguém vai bater em você que você não tem dinheiro. Agora, vamos lá brigar no Iraque. Tem muito petróleo. Na Síria tem. Na Jordânia, que só tem pedra. Você pode cavar até o fim, dando no Japão, que você não acha petróleo na Jordânia. Por isso que ninguém tem interesse na Jordânia. E por isso que o Estado Islâmico fez uma curva, não entrou na Jordânia, e foi lá, porque tinha petróleo. E a mercantilização de si e das causas explica a maioria dos fenômenos sociológicos do mundo, né? É o dinheiro. E então eu estava lá, mas eu falei, eu preciso ajudar alguém. E aí uma irmã da igreja, a Sister Beatrice, era americana e trabalhava no consulado americano, ela falou assim, Pastor Rafael, existe um padre aqui em Amman, o nome dele é Emmanuel, o Father Emmanuel. Eles lá também, o pessoal da igreja costumava me chamar de padre, porque lá o cristianismo no Oriente Médio é predominantemente católico. Então minha igreja era cheia de cruz, eu faltava usar um cruzão assim, tipo do Snoop Dogg mesmo, porque eles amavam aquilo, amavam uma cruz, fazia cruz de macarrão, fazia cruz de tudo que é jeito, queriam cruz. Aqui a gente tem dificuldade, né, com isso, por causa da nossa cultura anticatolicismo que o mundo evangélico trouxe, onde acha que o símbolo de uma cruz é algum tipo de idolatria. Já no Oriente Médio, o símbolo de uma cruz é, na verdade, a identificação de quem eu sou. Eles são uma minoria lá. Então, eles querem levantar a cruz e falar assim, olha, eu sou cristão. Então, tem que ter essa sensibilidade. E então, a sister falou assim para mim, olha, esse padre Emanuel, esse cara é de Deus. Esse padre é de Deus, pastor, esse padre é de Deus. E sabiam que tem padre de Deus? É só o pastor de vocês que é de Deus, agora. Tem padre de Deus também. E aí eu falei, eu vou lá conhecer esse cara, porque diz que ele ajuda as pessoas, ele é de Deus. Cheguei na missa dele, né? Assim que eu cheguei na missa, logo, fui bem vestido, né? Cheguei na missa dele, logo eu vi que eu não ia conseguir me esconder. Eu sentei no fundo para ver se eu ia me esconder. Só que toda a congregação dele era branca de olhos claros. Um pontinho preto no fundo, assim, né? Todo mundo olhou, mas não me discriminaram, não. Ficaram de boa, né? Eu também fiquei lá. E tudo que eles faziam, eu fazia. Porque eu nunca tinha participado de uma missa ortodoxa, né? E o padre com aquela roupona colorida, assim. Amei aquele cetro. Estou pensando em comprar um para mim, aquele lá. Né? Ele tem um cetro, assim, uma coisa bonita, né? Usa uns chapéuzão. Tudo legal. A gente tem nossos rituais também. Tem que ficar discriminando o outro lá. A gente usa gravata. Quem que disse que tem que usar gravata? Não está escrito na Bíblia que tem que usar gravata. A gente critica o outro que usa uma bata. Sentei lá, fiquei. Aí ele vem jogando a água, né? Jogava a água benta. E era domingo de Ramos e tal. E aí, na hora que ele jogou, deu aquela refrescada, né, no Oriente Médio, aquele calor refrescou assim. E ele olhou para mim, ele falou, te vi, né? Te marquei. No final, eu fui conversar com ele, eu estava com esse conflito. Eu falo para ele ou não falo que eu sou pastor adventista? E então eu cheguei e decidi, Father Emmanuel, eu sou um pastor adventista, brasileiro, adventista do sétimo dia. E eu quero ajudar você, porque me falaram que você é um homem de Deus. E eu falei, tem algum problema?
Ele falou, por que tem problema? Você não quer ajudar as pessoas? Eu falei, eu quero. E aí ele falou, então você vai ajudar as pessoas. Eu precisava de você, foi Deus que te mandou aqui, menino. Amanhã vai chegar 5.000 pessoas de Karagosh, uma cidade no Iraque, refugiados. E essas pessoas, elas estavam atravessando pelo deserto a pé, e elas precisam de ajuda, precisam de visitação. Você vai lá? Eu falei, mas eu vou precisar de um tradutor, porque eu estou falando um pouquinho de árabe, mas esse pessoal que está vindo fala Kurdish. Eles vêm do Kurdistão iraquiano. Fui lá, eu e o Allen, lá visitar a primeira família. Primeira família, gente, que eu fui visitar da paróquia do padre. O cara não estava pensando em trânsito religioso. O cara não estava pensando assim, não, se ele vai roubar meus membros, ele vai pegar ali, meu. Não, ele estava pensando, meu, ele quer ajudar alguém. Então vai lá, pastor Rafael, vai lá. E lá fui eu fazer a visita. Cheguei, sabe quando você chega todo pimpão, assim, né? Todo o pastor fazer a visita pastoral, animado, pronto para dar a bênção. Estou pronto para abençoar. Quem quer abençoar hoje aqui? Estou para dar a bênção aqui, né? Entrei na casa assim, mas na hora que eu entrei na casa de barro, e eu vi aquela mulher no chão, numa esteira, com 2 crianças. Aí logo eu já baixei aquele orgulho da religião natural, né? Já engoli ele e escondi, não foi embora não, porque eu não sou flor que se cheira, né? Deixei ele no cantinho assim do coração. E ela começou a contar a história dela. Eu morava em Karagosh. Quando o Estado Islâmico chegou na minha cidade, eles mataram todas as crianças da periferia. Cortavam a cabeça das crianças e colocavam estacas no meio da cidade. Não procure no Google que você vai achar, tá? E ela falou, a gente morava mais na região central. Quando o Estado Islâmico chegou, a gente não tinha para onde sair. O exército Peshmerga, que é o exército do Kurdistão, tinha retroagido, eles foram embora e a cidade ficou vulnerável. E os homens do Estado Islâmico chegaram na minha casa, bateram na minha porta e o meu esposo saiu para atender. E eu não ouvi mais nada. Quando eu saí lá fora, meu esposo estava sangrando. Eles cortaram meu esposo todinho com faca. Falaram assim para mim, cadê o ouro? Cadê o ouro? Porque as pessoas lá guardam dinheiro em metais preciosos, não põe no banco, porque não faz sentido. E aí, ela em choque, eles pedindo ouro, não tem ouro, não tenho. E ela contando para mim, e eu não sabia o que eu fazia. Se eu saía correndo, porque eu não aguentava mais ouvir aquela história. Para mim já tinha dado o máximo da minha capacidade de aceitar crueldade. Só que a gente aqui não sabe o que essas pessoas vivem fora. No Brasil, isso aqui não é a realidade do mundo, tá, gente? A nossa expressão do cristianismo, nós vivemos um privilégio gigantesco, mas não sabemos que o texto de Isaías capítulo 12, verso 5, que diz: se tu te fatigas correndo com homens que vão a pé, como você vai fazer quando correr com aqueles que vão a cavalo? E se em terra de paz não te sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? E eu falei, eu vou ouvir mais, eu vou ficar quieto. E com vontade de chorar, né? E ela falou, e aí então eles falaram, você não tem dinheiro? Então pegaram a menininha de 2 anos que ela tinha e falou, se você não conseguir mostrar o ouro pra gente até amanhã, sua filha vai morrer. E ela entrou em pânico, em choque, foi na casa dos vizinhos, pulou os muros, mas não tinha mais vizinho, não tinha mais, estava todo morto, fugido, estava um caos, gente morta na rua. E essa mulher ficou em choque com os 2 filhos na casa, na esperança de que eles trouxessem a filha de volta e tivessem misericórdia. Aconteceu que eles voltaram, pediram ouro, ela não tinha, não sei, uns colarezinhos que ela tinha, pessoa pobre, sabe? E então eles falaram, então tudo bem, foram embora, eu vou trazer a filha de vocês de volta. Trouxeram a menina morta, em cima de um prato de arroz. Ah, você é miserável? Então a gente trouxe comida para você. Um prato de arroz, prato típico do Oriente Médio, que eles chamam de mansef, que costuma colocar carneiro, colocaram a menina e trouxeram. Aquela mulher em choque fugiu pelo deserto e veio para o país onde eu estava. Enquanto ela contava aquilo para mim, eu perguntava, o que eu posso fazer por essa pessoa? E eu entrei achando que eu ia abençoar alguém. O que eu posso fazer para resolver a vida dessa pessoa? Essa dor, esse machucado, o que eu posso fazer? Eu não sabia o que eu falar, então eu decidi sair. Aí eu saí, nem orei, não orei. Fui lá pro carro, entrei no carro e comecei a chorar. E enquanto eu chorava, alguém bateu no meu vidro.
batendo no vidro, eu abaixei o vidro, a pessoa perguntou para mim em um bom inglês, can I help you? E eu falei, espero que sim. Contei a história que eu acabei de ouvir da mulher que eu visitei, e a mulher falou, eu posso ajudar vocês, eu trabalho na ONU. E aí então eu peguei essa mulher, uma mulher francesa, levei até a casa, nós escrevemos a história dessa mulher, e mandamos para 2 embaixadas. Graças a Deus a embaixada da Austrália recebeu essa mulher foi morar na Austrália, foi obrigada lá. Amém, igreja? Vocês dizem amém só quando batiza na igreja? Eu batizei muita gente nessa minha vida, talvez centenas e centenas de pessoas. Fiz muitas semanas de oração, mas eu nunca mais vou esquecer essa mulher, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tirar uma pessoa de alta vulnerabilidade social, uma pessoa com sofrimento extremo. Sabe por quê? Porque essa mulher está risco do próprio jordaniano violentar ela, por ela ser uma mulher estrangeira, mulher sem marido. Por que você acha que as pessoas se jogavam no meio do mar Mediterrâneo para tentar atravessar para a Europa? Por que elas não iam para outros países árabes? Porque elas querem viver. Era a melhor chance delas. E quando aquela mulher foi embora, entrou no consulado e foi embora assim, eu fiquei pensando, era isso aqui que eu tinha que fazer minha vida toda. Não sou no Oriente Médio, mas aqui tem gente sofrendo. Tem gente sofrendo hoje aqui dentro. Tem gente sofrendo ouvindo a gente aqui na internet. Tem gente lembrando da sua própria dor enquanto eu conto essa história, esperando por alguém que tenha misericórdia, esperando por alguém que não queira simplesmente ficar orando ou fazendo dela uma estrelinha na coroa, e que se importe com o ser humano que está atrás daquele contato missionário. E ame ele, e ame ela, além do culto, além do clero, além do sábado, além do templo. Ame para a vida toda, todos os dias, incondicionalmente. Essa é a religião supernatural que eu te ofereço. A religião que cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. A religião que busca perder a vida, não ganhar. Não busca triunfar, mas busca inspirar. A religião que acolhe. A religião de Jesus Cristo. Eu quero orar por você hoje que me assiste aqui e além. Eu quero orar por você que deseja viver essa religiosidade supernatural. E se você quiser, Deus vai te dar experiências semelhantes e muito mais poderosas do que a minha. Eu acredito porque Ele é um Deus supernatural. Se você deseja, eu quero que você feche os seus olhos, abra o seu coração, e eu vou convidar o Espírito Santo para incomodar a sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso, imploro, Senhor, que o teu poder, que a sua manifestação mística, que a sua mão poderosa toque na vida das pessoas que me ouvem nesse momento. Eu não quero que essa oração permaneça nesse recinto, quero que ela passe desse teto, alcance o céu. Benevolência, a sua misericórdia, olhando para a gente, não contando créditos nem débitos, mas querendo salvar tanto quem está fora como quem está dentro. Nos use, Senhor, como um prego que segura o quadro que é Cristo Jesus. Que cada membro dessa igreja, que cada visitante dessa igreja, que cada pessoa que entra em contato com essa mensagem nesse momento, sinta o seu toque e saiba que isso não é só um culto, é um momento que ele encontra com o Criador, e que essa mensagem não é minha, essa mensagem é sua, Senhor, e por isso eu te imploro que os frutos dela sejam eternos. Eu oro acreditando que o Senhor nos ouve e assino essa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você para amanhã à noite aqui para darmos mais um passo adentro da supernaturalidade. Amanhã, fé supernatural. Obrigado, pastor. Que mensagem inspirada, né? Como é bom a gente saber que na economia de Deus, na religião do Pai, não somam créditos nem débitos, mas sim o sangue de Cristo. Hoje nós vimos um pouco sobre
a religião supernatural. Quer você viver essa religião supernatural? Obrigado pela sua presença. Obrigado porque você aqui esteve. Você aí na sua casa também nos assistiu. E não acaba aqui. A gente só está iniciando essa semana de oração supernatural. Eu convido você amanhã às 19 horas estar aqui. Você que está aí na sua casa, aproveite também, se programe para estar aqui amanhã às 19 horas. Rua Serra de Botucatu, número 1195 no Tatuapé, próximo ao metrô Carrão. Você pode fazer a sua inscrição, a sua reserva no site adventistastatuapé.org. Esperamos você aqui amanhã. Último recado. Nós estamos saindo agora. Essas duas fileiras daqui, a minha direita e a central, saem pela porta direita. E essa aqui, a minha esquerda, a direita de vocês, sai naquela porta lateral. Obrigado. Até amanhã.